Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo para vocês sobre um indicador que é muito perguntado. DI+, DI-, ADX, o sistema direcional. Afinal de contas, o que é isso? Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. Então segue o vídeo. Então, pessoal, hoje a gente vai comentar sobre esse indicador que é bastante perguntado. Ele é um pouquinho difícil de entender, mas eu espero que com o vídeo você consiga compreender os detalhes dele. Primeira coisa, né? A gente chama isso aí de sistema direcional, porque é uma combinação, na verdade, de 3 indicadores. O DI+, DI-, ADX, ele foi desenvolvido pelo grande Welles Wilder, no livro New Concepts in Technical Trade Systems, de 1978. Por acaso você não se lembra, o Welles Wilder ele criou vários indicadores. Ele criou o RSI, ele criou o SAR Parabolic, ele criou o próprio indicador que a gente vai falar agora, criou o ATR. Então, provavelmente você já ouviu esse nome, Welles Wilder, da gente falando várias vezes, está aí na tela até, caso você queira procurar o livro dele. E esse senhor aí de óculos e com essa jaquetinha preta, essa camisa branca, esse aí é o Welles Wilder. Mas vamos lá. Afinal de contas, o que é esse sistema direcional? No livro, o Welles Wilder ele traz uma frase que é muito interessante, que ele fala que o movimento direcional é o conceito mais fascinante que já estudei. A sua definição é como perseguir o arco-íris. Você pode vê-lo, você sabe que está lá, mas quanto mais perto você chega, mais esquivo se torna. Olha que poético, hein, Thiagão? Essa aí vale uma tatuagem, hein? Gostei demais. Bota de legenda de foto no Instagram, assim. Bota a foto sua na praia com essa legenda, né? Mas afinal de contas, né? O que é esse movimento direcional? A gente fala muito sobre tendência, lateralidade. E o movimento direcional ele é, de certa forma, um jeito de você estudar a força da tendência, você tentar entender qual que é, de fato, a capacidade de continuidade de uma tendência, a direção que ela está. Você identificar qual que é a direção é relativamente fácil, mas agora você identificar a intensidade, quando que esse movimento pode acabar, qual que é a força desse movimento em relação aos anteriores é algo muito difícil. E é isso que ele estava comentando, é um conceito abstrato, de certa forma. Tá? E eu achei muito legal essa frase dele, porque é justamente isso. Você sabe que o mercado está forte, você tem a percepção que o mercado está forte, mas é muito difícil de você medir isso e é muito difícil também você definir quando que isso pode estar chegando ao fim. Então, por isso que eu trouxe essa frase do Welles Wilder para vocês aí. Mas vamos lá. Então, afinal de contas, para poder construir o indicador, o DMI, de uma maneira geral, a gente tem que entender qual que é o processo de construção dele. Eu sempre defendo que você entender a fórmula, você entender o processo de construção do indicador, vai te trazer uma percepção muito melhor. Não canso de reforçar que caso você queira ser um trader profissional, consistente, completo, você precisa entender como que as coisas funcionam, as coisas que estão na sua tela funcionam. Né? Igual o Thiagão e o Vitinho aqui, eles operam a câmera, mas eles entendem como que a câmera funciona. Tô errado ou não? Abertura, ISO. Abertura, ISO. Então, são importantes. Por mais que eles não sejam, né, fazem a manutenção da câmera, eles entendem mais ou menos o mecanismo. Isso é importante, tá? Mas vamos lá. Então, movimento direcional. Movimento direcional, se a gente fosse resumir, é uma forma de você comparar força de compra e força de venda. Afinal de contas, o indicador ele é construído em algumas etapas. A primeira etapa é você calcular o mais DM e o mais DI, que seria o movimento de alto, o movimento direcional de alta, o movimento direcional de queda. Você define isso pegando a diferença entre máximas e mínimas. Então, se vocês forem lá na tela, em um dia de alta, você vai ter um movimento direcional positivo quando você tem uma máxima acima da máxima anterior. Você pega aquela porção de movimento e calcula ela. Um movimento direcional negativo você compara entre mínimas. Então, quando você tem um dia que tem uma mínima mais baixa do que a mínima anterior, a distância entre essas duas mínimas seria o movimento direcional negativo. Falando a grosso modo, quando você consegue ter o rompimento de máximas, essa porção ela representa a pressão de compra. Quando você tem o rompimento da mínima, a porção entre as mínimas seria a pressão de venda. Tem duas exceções, quando é o inside bar e quando é o outside bar. O inside bar a gente já gravou um vídeo sobre ele, acho que não sei se já saiu ou vai sair, mas é quando você tem um candle contido dentro do outro. Nesse caso, a gente não tem um movimento direcional definido. A gente tem um mercado que ele está travado dentro da mesma região. Quando você tem um outside bar, ou seja, quando você tem um dia que a amplitude é maior do que a amplitude anterior, a regra vale aquela porção que for maior. Então, por exemplo, se a distância entre a máxima e a máxima do dia anterior for maior do que a distância entre a mínima e a mínima do dia anterior, vale qual que for o movimento que tem uma amplitude maior. Essa é a primeira etapa de construção do indicador. Até aí, espero que você tenha entendido que é basicamente ali você comparar força de compra e força de venda. Trouxe aqui para vocês, então o movimento direcional positivo acontece quando a máxima atual é maior do que a máxima anterior, o movimento direcional negativo é quando a mínima atual
é menor do que a mínima anterior. Agora, a gente vai passar para a próxima etapa do cálculo do indicador, que é falando do True Range. O True Range é um outro indicador que o Alice Wilder criou, mas que é muito importante para a gente entender isso aqui. Falando a grosso modo, o True Range é uma medida de volatilidade, ele é a maior distância entre a máxima atual e a mínima atual, a máxima atual e o fechamento anterior, e a mínima atual e o fechamento anterior. Não vou me estender por aqui, porque a gente já comentou e você precisa entender que ele é a medida de volatilidade, é a medida de amplitude, de variação do mercado de uma maneira geral. E ele é sim utilizado no indicador que a gente está falando hoje. Então, olha só, a gente entendeu o movimento direcional de alta. A gente entendeu qual que é o mais DM e o menos DM. A gente precisa transformar esse mais DM em mais DI, que aí seria justamente o indicador. O que o Alice Wilder pensou? Ele pegou o movimento direcional de alta, pegou o movimento direcional de queda e traçou uma média deles, né? A média do direcional de alta, para justamente suavizar. As médias elas servem para suavizar, para ficar mais claro de você enxergar a tendência. Ele traçou uma média de 14 períodos. É um cálculo de média específico, que a média móvel Alice Wilder, que é de um cálculo que ele inventou. Não vou me estender por aqui. Pensa só que é o seguinte, ele pegou o movimento direcional e resolveu suavizar isso por uma média. Fez isso tanto com o de alta quanto com o movimento direcional de queda. Depois, ele pegou e fez também um cálculo dos 14 períodos do ATR, ou seja, 14 períodos dessa medida de volatilidade do mercado, né, para ter uma noção da volatilidade média nos últimos 14 períodos. Também da mesma fórmula, uma média Alice Wilder. E aí, ele dividiu esse movimento direcional de alta pelo ATR, né, esse movimento direcional suavizado, pela média do ATR. E também dividiu o movimento direcional de queda pela média do ATR. Qual que é o entendimento por trás disso aqui? É importante a gente não só decorar a fórmula, mas a gente entender a fórmula. Ele já definiu qual que seria ali a medida de pressão de compra e pressão de venda, só que você entende que existe uma volatilidade natural do mercado, uma oscilação natural do mercado. Então ele queria ver o quanto que os compradores conseguiram ser dominantes acima do balanço natural do mercado e o quanto que os vendedores conseguiram ser dominantes abaixo do balanço natural do mercado, né? Então, digamos que assim, um movimento específico, ele é esperado. Quando você consegue muito para cima disso, ele fala, opa, aqui de fato a gente tem uma pressão de compra que vale a pena ser olhado. E quando, né, você tem aquela oscilação natural e o mercado vai para baixo, aí, beleza, agora aqui a gente tem uma oscilação maior que vale a pena ser observada. E pronto, dessa forma ali, ele criou, né, o movimento o DMI mais e o DMI menos, que já é o indicador de movimento direcional de alta, o indicador de movimento direcional de queda. Eu trouxe um exemplo para vocês. Então, qual que é o entendimento, o modelo perfeito que eu botei aqui na tela para vocês, depois a gente vai para os exemplos. Ele é um indicador que no início aqui a gente tem só duas linhas na tela. A linha azul representa o indicador de movimento direcional de alta do indicador e a linha vermelha é o movimento direcional na queda. Quando a gente tem um movimento direcional de alta, que é o azul, acima do vermelho, isso indica que o mercado tem uma pressão de compra grande sendo exercida, os compradores estão dominantes. Quando a gente tem o indicador, a linha vermelha, acima da linha azul, isso significa que os vendedores estão sendo dominantes, que a gente tem uma tendência de baixa, que a força dominante é uma força de queda. Então é interessante, o indicador, a leitura do indicador é quando você tem a linha azul acima da vermelha seria um indicativo de compra, a linha vermelha acima da azul seria um indicador de venda. E aí você pode usar quando você tem uma dúvida de definição de tendência. Quanto maior a distância entre os dois, significa que mais, por exemplo, o azul ali, quanto maior a distância do azul para o vermelho, quando o azul está em cima, significa que os compradores eles são cada vez mais dominantes, eles estão cada vez mais fortes. Quando a distância está baixa, significa que, beleza, os compradores estão dominando, mas eles não estão dominando tão mais quanto os vendedores, né? Eles estão assim, eles estão ganhando por pouco em relação aos vendedores. Esse aí seria um modelo perfeito, modelo teórico perfeito. O exemplo que eu trouxe para vocês aqui é um exemplo de vale, então você vê que justamente o cruzamento das linhas é importante também, então quando o azul começa a ficar por cima, nos exemplos que eu trouxe para vocês, a gente tem o início de uma tendência de alta. Quando o vermelho começa a ficar por cima, a gente tem o início de uma tendência de queda. Até aqui, esse aí é a primeira etapa do indicador, que é o DMI mais e o DMI menos. Tem muita gente que às vezes usa só essas duas linhas. Porém, é aquela coisa, ele é um indicador de tendência. E eu tive um professor chamado Léo Nonato, que ele falava que todo indicador responde uma pergunta. A pergunta que o DMI mais, DMI menos
responde é qual que é a força qual que é a tendência, quem está mais forte. Só que o mercado ele tem as condições de tendência e as condições sem tendência. Então, Alice Wilder foi lá e ele adicionou uma terceira linha nesse indicador, que é para responder a pergunta para a gente de o mercado está em tendência ou o mercado não está em tendência, que é uma pergunta que ficou a ser respondida. E aí ele criou o ADX, que é o Average Directional Index, que seria, a gente poderia falar que é a média de movimento direcional. O que é esse ADX? Ele pegou o DX, que é a diferença entre o DMI mais e o DMI menos, igual eu expliquei para vocês, né? Então, lembra que eu falei quanto maior a diferença, mais dominante uma determinada ponta tá? Então, ele calculou essa diferença para medir a força e depois ele tirou uma média móvel. Então, logo, a gente pode falar que o ADX mede a força do movimento, enquanto o DMI mostra a direção do movimento. Tradicionalmente, quando a gente tem leituras do ADX acima de 20, significa que temos um mercado em tendência. Logo, se temos um mercado em tendência, a gente pode usar o DMI mais e pode usar o DMI menos para medir força da tendência e medir a direção da tendência. Se o ADX está para baixo de 20, ou se ele está com uma leitura muito baixa, o que ele está querendo dizer é que é o seguinte, o mercado está sem tendência. Então, não fica prestando tanta atenção no DMI mais, DMI menos, porque toda hora eles vão ficar se cruzando, né? Vai ter hora que o comprador vai aparecer mais forte, o vendedor vai aparecer mais forte, mas quando a gente não tem um cenário de tendência, isso não faz tanto sentido. Então, eu acho que é muito interessante essa leitura da gente tentar identificar os indicadores como perguntas a serem respondidas. E aí, por fim, ele foi lá e trouxe tudo junto, que é o ADX, DMI mais, DMI menos. Esse é o indicador. Agora vamos para a parte prática e mostrar alguns exemplos para vocês. Pessoal, então bora lá para os exemplos. Primeiro exemplo que eu trouxe para vocês foi Cielo. Cielo é um papel do setor financeiro e ele foi o destaque ano passado. Foi o papel que mais subiu no ano passado. A gente está falando aqui de 2022. Vamos acompanhar quando que o movimento de Cielo aconteceu na reversão de baixa para alta. Foi mais ou menos ali no início de 2022. O papel passou por uma acumulação e foi fazendo uma tentativa de virada. Aqui embaixo eu coloquei para vocês o indicador, eu vou até colocar ele um pouquinho maior para ficar mais claro de vocês verem. E olha só, a gente tinha Cielo num movimento de consolidação, de lateralidade. O ADX, só para vocês saberem aqui, o ADX é a linha preta, o DMI mais é a linha azul e o DMI menos é a linha vermelha. Lembrando, o ADX mostra para a gente se o mercado tem tendência ou não, e se ela está forte ou não, enquanto o cruzamento das linhas azul com a vermelha mostra para a gente se os compradores são dominantes ou se os vendedores são dominantes. Se o azul está para cima, significa que os compradores são dominantes. Se o vermelho está acima do azul, indica que os vendedores são dominantes. Olhando aqui para o caso de Cielo, a gente tem um movimento lateral, igual eu comentei com vocês ali, mais ou menos acontecendo desde outubro de 21 até o início, e a gente tem uma leitura do ADX aqui no valor 13, ou seja, um ADX baixo, um ADX bem baixinho, mostrando que o mercado ele não tem uma tendência bem definida, então você não deveria olhar para o movimento direcional, para você não ter falsos sinais. Se você for comparar, quando a gente teve o início de fevereiro, a gente começou a ter um ADX fazendo um movimento de alta, ou seja, e lembrando, o ADX é a distância média entre o movimento direcional de alta e o movimento direcional de queda. O ADX começou a fazer uma leitura mais alta. Por quê? Porque a gente começou a ter uma dominância de dias de alta em relação aos dias de queda que chamou atenção e que subiu essa média de movimento. Tanto que o ADX foi lá para a volta para cima dos 22, mostrando que a distância entre o movimento direcional de alta e o movimento direcional de queda aumentou. Os compradores eles foram ficando dominantes e eles ficaram tão dominantes a ponto da gente começar a definir uma tendência. Então, a gente começou aquele movimento direcional que vocês viram aí, tanto que a linha azul ela começa a se distanciar muito da linha vermelha, e mesmo no movimento de correção, que aí você espera que naturalmente o movimento do DMI mais vai reduzir, porque os compradores vão perder um pouquinho da dominância, ele ainda não foi suficiente para ter o cruzamento dessas linhas. E o ADX ainda se manteve em alta. Ele se manteve a todo momento acima de 20, mostrando que esse movimento era uma correção, mas não uma correção forte o suficiente para a gente perder a tendência. Tá? Então, e aí, enfim, as linhas se mantiveram cruzadas durante todo o ano, o ADX se manteve alto durante todo o ano. Quando a gente chegou aqui no iniciozinho, no final de setembro mais ou menos, foi justamente quando o Cielo começou a fazer o movimento de correção.
Se você olha para o ADX ele vai apresentando leituras cada vez mais baixas, e aí você tem uma série de cruzamentos entre o DMI mais e o DMI menos. Ou seja, ora o comprador estava dominante, ora o vendedor está dominante, mas o ADX impediu a gente de entrar em armadilhas, porque a gente viu que o ADX começou a ter uma leitura muito baixa, mostrando então que o mercado não tinha tendência e que a gente poderia ter sinais falsos se a gente fosse olhar só o movimento direcional. E agora, por enquanto, Cielo tentou fazer uma recuperação ou outra, mas tudo bem, o ADX ali está em 20,74, mas está bem distante das leituras que a gente tinha dos movimentos anteriores. Então, se o ADX começar a voltar para 30, 32, aí a gente tem uma melhor definição de tendência em Cielo. Lembrando que o ADX para cima ou para baixo ele não representa direção, ele só representa força, né? Então, se você tem um ADX para baixo, não quer dizer que o movimento vai ser de queda. Quer dizer que o movimento direcional está perdendo força, que a tendência está perdendo força. Tomem muito cuidado, isso é um ponto que muita gente erra. O ADX, você não olha, né, se ele está para cima ou para baixo, não quer dizer a direção da tendência, quer dizer apenas a força da tendência. Então, acho que Cielo é um bom exemplo para a gente ter, de tanto do momento que a gente teve um movimento direcional predominante, quanto que a gente não teve. E aí a gente pode procurar vários exemplos aqui, não precisa nem caçar muito exemplo. A Petro mesmo é um outro exemplo que a gente tem disso, né? Então a gente teve, principalmente quando você olha no gráfico semanal, que a gente teve aquela tendência de alta de Petro que veio ali desde 2021. O ADX, ele estava, aqui no caso, como a Petro tem uma volatilidade um pouco menor do que Cielo, naturalmente o ADX às vezes vai estar em movimentos menores, mas se você for ver, as grandes pernadas de tendência que a gente começou a ter são com cruzamentos ali do DMI mais acima do DMI menos. Em alguns momentos algumas correções, mas você vê que, por exemplo, a partir ali de novembro 21, a gente teve um cruzamento para alto, o ADX foi ganhando bastante força e a gente tem a linha azul acima da linha vermelha e com uma distância grande, mostrando que a gente tem um movimento direcional bem definido. De cabeça aqui, ó, BB Seguridade também, eu acho que é um papel que com certeza tem um movimento direcional bem explicado quando a gente olha para gráfico, no gráfico semanal nem se fala, mas no diário também dá para ver que ó, a gente tinha BB Seguridade em um movimento mais lateralizado, principalmente olhando aqui para esse período, de maio 22, estava bastante lateralizado, até que a gente teve um rompimento. Esse rompimento jogou o DMI mais muito para cima do DMI menos, o ADX começou a acelerar, o ADX chegou para a gente e falou assim, olha, temos tendência. O DMI mais e o DMI menos falou sim, e essa tendência é de alta. E aí, enfim, teve esse movimento bem expressivo. Lembrando, os indicadores são para confirmação. Obviamente, se você for um trader sistemático, que opera ali com algoritmos e etc., você vai seguir bastante a risco os sinais que ele dá, mas eu particularmente, acredito que se você for discricionário, você sempre vai olhar com preço para ter uma confirmação com preço, às vezes você pode ter um ou outro indicador ali para te confirmar um pouco melhor, mas assim, é um indicador bastante robusto, é um indicador que dá para a gente destrinchar bastante. E em contrapartida, em alguns casos, ele não vai ser interessante, porque, por exemplo, vamos dar uma olhada no dólar, o próprio dólar aqui, no gráfico diário, olha o dólar como que ele está bastante lateralizado, né? E aí o ADX vai responder para a gente, temos tendência ou não temos tendência? Cara, o ADX, o topo dele foi quando ele chegou em 17, ele chegou em 20, mas não conseguiu trabalhar muito acima disso não. Então mostrando que, olha, não fica tentando olhar tanto para movimento direcional, tanto para seguir tendências longas, porque o mercado está sem tendência. Então se você for pular para um tempo gráfico menor, por exemplo, para um 15 minutos, você vai ver sim alguns períodos de tendência. Como, por exemplo, esse período aqui, ó. Eu dei exemplo só para alta, né? Mas quando a gente começou ali no gráfico de 15 minutos, no dia 17 de fevereiro, o ADX começou a ir para cima, a linha vermelha está acima da linha azul, então mostrando que essa tendência, ela é uma tendência de baixa. Beleza? Então esses são os exemplos aqui que eu queria trazer para vocês do sistema direcional. É um indicador robusto, é um indicador complexo, mas muito interessante, principalmente ali se você tem dificuldade de entender a tendência. E também se você quiser ser um dia um trader sistemático ou quiser operar por robôs, para a galera aí ó, que gosta de robô, acho que vale bastante a pena você estudar e destrinchar o indicador ainda mais, tá bom? Então esse é o nosso vídeo sobre sistema direcional. Me conta aí, você usa esse indicador? Você conhecia, não conhecia? Será que você vai passar a usar? Me fala nos comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos. Isso é muito importante para a gente continuar fazendo o trabalho que a gente está fazendo. Então espero vocês numa próxima e tchau, tchau!